Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos em final de ano, estou falando do final do ano de 2021, estamos em dezembro de 2021. E aí a gente está gravando, falando um pouco a respeito desse momento. Vocês estão, para quem veio acompanhando a gente falou a respeito do livro Desafios da Educação, falando da educação na relação com o próximo, na educação na relação com os filhos, na autoeducação, no crescimento espiritual. Então a gente veio trabalhando o livro Desafios da Educação. E aí fizemos também a respeito do Natal, colocando o sentido do Natal, explicando os símbolos do Natal e trazendo isso para o nosso dia a dia. Mas eu gostaria que a gente refletisse agora neste final de ano e abrindo o ano de 2022 em uma parábola que eu vou ler para vocês, mas a gente vai dissecar essa parábola aqui no nosso vídeo, ok? Vocês conhecem a parábola do semeador e ela está no capítulo 13 de Mateus, dos versículos 3 ao versículo 9, ok? Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não havia raiz. E outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos entender essa passagem? Eu vou trazer para vocês algumas reflexões em cima daquilo que a gente entende. Não estou dizendo que este entendimento que eu estou trazendo é um único, mas é um entendimento mais um daqueles que vocês já acumulam dentro de vocês, para vocês discutirem, conversarem, discordarem, concordarem, mas expandir. A proposta é essa. Veja, eis que o semeador saiu a semear. Quando Jesus conta para nós essa história, ele está falando do semeador, um semeador. Ele é o semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, quando ele fazia isso, uma parte da semente, por que a gente vê que ele é o semeador? Porque é uma parte da semente. Em nenhum momento Mateus faz referência em plural. O tempo todo ele está falando de uma única semente. E essa semente, ela reparte. Essa semente, uma parte cai em um terreno, outra parte cai em outro terreno. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Então a gente fala, por que Jesus é o semeador? Porque ele está divulgando esta semente. Qual é a semente que Jesus veio trazer para nós? A boa nova. Ou seja, ele veio trazer para nós toda a vivência da Bíblia. Lembram lá no capítulo 5 de Mateus também, quando ele vai trabalhar para nós o Sermão da Montanha? Aliás, vale uma observação que o Sermão da Montanha em Mateus, ele é o mais completo dos 4 evangelistas. Porque o Sermão da Montanha de Mateus, que compreende os capítulos 5, 6 e 7, Mateus, ele escrevia enquanto Jesus falava. Então o Sermão da Montanha dele tem uma profundidade, e nesse momento ele coloca para nós, se eu não me engano, vocês depois vão pesquisar, não tomem isso como uma regra, mas se eu não me engano, no versículo 17 deste mesmo capítulo do 5, ele coloca para nós assim: não vim destruir a lei.
Não vim destruir, que intitula o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, em vez de eu falar se eu não me engano, é melhor eu abrir aqui, que eu já estou com o Novo Testamento, no capítulo 5, e eu falo com vocês se é o versículo 17, para a gente não ter dúvidas. Mas os capítulos 5, 6 e 7, ele fala para nós sobre o Sermão da Montanha. No versículo 17, ele coloca assim: isso mesmo, olha bem, no capítulo 5, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar a lei, ou seja, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, vamos lá, qual que é a lei? A lei de amor. Moisés também falou a respeito de amor, gente, só que Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio dar uma explanação. Jesus veio trazer de forma essencial a exemplificação. Moisés, lá no capítulo 19 de Levítico, ele falou também amar o próximo como a ti mesmo. Moisés também falou isso em Levítico. Então você imagina, se Moisés falou isso em Levítico, e vocês vão encontrar no capítulo 19 do Velho Testamento, ele falando, amarás o teu próximo, não atentarás contra a vida do teu próximo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês vão encontrar ali nos versículos entre 16, 17 e 18. Esse especificamente, é porque os primeiros ele fala sobre a linguagem, e este ele está falando sobre o amor. Então ele também falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus coloca, não vim destruir a lei, o que ele está dizendo para nós? Ele vai completar a lei. Então ele vai exemplificar aquilo que Moisés já colocou. Então ele veio trazer a semente e não sementes. Não são várias, uma semente. A boa nova, o Evangelho de Jesus. Uma parte dessa semente, ela caiu à beira da estrada. Quando ele faz referência para nós à beira da estrada, o que ele está nos dizendo? E aí, olha, vocês vão se encaixar nesta parábola. Por quê? São vários corações que estão aqui presentes. Vários corações. Você vai ver qual é o seu coração. Existe aquele coração beira de estrada. Aquela pessoa que escuta a palavra de Jesus, escuta, mas não faz nenhum movimento de mudança. Ele escuta e fica com aquela palavra dentro dele, mas lá dentro ele fala assim, é muito difícil, eu sou assim mesmo. Pau que nasce torto, morre torto, e ele não faz nenhum movimento de mudança. Esse é o coração beira de estrada, que escuta o Evangelho e não se transforma, não se modifica. Mas tem pessoas que ele leva para o Evangelho. Entre vocês que estão me ouvindo, deve ter aquele que o seu pai te trouxe, por exemplo, para a doutrina espírita. Eu estou dando exemplo da doutrina espírita, mas pode ser da Igreja Católica, do templo protestante, do templo budista. Aquele que te encaminhou e não acompanha, ele te encaminhou, mas ele não acompanha, ele é coração beira de estrada. E você que se alimenta da semente, então suponhamos você que está me ouvindo, quem te trouxe para as reuniões, para as atividades, foi um irmão mais velho, foi a sua mãe ou seu pai. Só que essa pessoa que te trouxe já se afastou. E você que está cumprindo, e você que está fazendo, que está realizando, que está discutindo, que está estudando, você é a ave do céu. Porque a ave é aquele que se alimenta da semente da beira da estrada e vai embora. Ou seja, você se alimenta do Evangelho e vai embora. Qual é o papel da ave, propriamente dita, diante da sementeira da divindade na terra? Não é ela que está espalhando as sementes e as flores vão crescendo pelos campos? Então, quando ele coloca, uma parte caiu na beira da estrada, e as aves vieram e comeram-na, existem corações que escutam, mas não fazem. Enquanto aqueles outros, que aquele coração que escutou,
Convidou, vão lá comigo, é bacana. Ele te convida, fica lá com você 2, 3 meses, depois ele se afasta e você, que é a ave do céu, ficou. E já tem 5, 8, 15 anos que você está se alimentando dessa semente como ave do céu. Mas tem uma outra parte da semente que cai entre pedregais. Lembram? E uma outra parte cai entre pedregais. E o que Jesus coloca? E logo cresceu, porque não tinha terra funda. Caiu entre as pedras e cresceu. Veja, mesmo aí vamos trazer para o outro perfil de personalidade, porque nós estamos falando de vários perfis de personalidades. Vamos trazer para o outro perfil de personalidade. Coração de pedra. Personalidade é um coração de pedra. Então tem semente que cai no coração de pedra, porque senão fica parecendo que tem pessoas que não absorvem a palavra. Gente, todos absorvem. Todos absorvem. A palavra do Cristo, ela é absolutamente simples. Não tem dificuldade de entendimento. Nós podemos ter dificuldades, às vezes, de explanação. Nós podemos ter a dificuldade de interpretação, de aprofundamento, mas não de entendimento. A gente sabe qual é a principal lição da Boa Nova, a principal lição de Jesus. Então, se todos nós sabemos, caiu no coração de pedra e cresceu. Porque mesmo a pessoa rígida, mesmo aquelas personalidades rígidas, e aí vale a pena a gente avaliar também uma postura da saúde. Normalmente, a pessoa que tem um perfil mais rígido no seu emocional ou no seu intelectual, o coração, ele pode não se apresentar como pedra, mas ele pode apresentar sinais de alguma doença, de alguma patologia. Normalmente, as pessoas que trazem algum problema cardíaco, normalmente, são pessoas que estão trazendo ideias, personalidades rígidas, quando eles têm a convicção de que é o jeito deles que está certo. Coração de pedra. Quem vai colocar isso para nós é um médico que se chama Jack Lawson. E ele coloca isso no livro Como Superar as Doenças. Esta mesma colocação nós vamos encontrar também no livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, que é um cardiologista e da editora Bestseller. Não, eu não citei livros da Lavra Espírita, não, mas para nós entendermos o que significa quando a semente cai no coração de pedra. Ora, se eu estou ouvindo, eu tenho que reavaliar posturas. Se eu não reavalio algumas posturas, o que está alicerçando este coração de pedra? Aí eu quero que vocês assimilem esta palavrinha. O que está alicerçando? A rigidez. Então, o coração de pedra, ele tem uma rigidez contida no seu estado íntimo, mas a semente produz? Produz. Tanto que o Cristo coloca isso para nós. E logo cresceu. A pessoa está aberta, logo cresceu. Mas veio o sol, lembra do versículo? Vindo o sol, queimou-se e secou-se. Por quê? Porque não tinha raiz, não tinha profundidade. Sabe o que é o sol? O sol é oportunidade de trabalho. Muitas vezes o coração é rígido. E aí a pessoa, ela está entendendo que ela tem que fazer mudanças, que ela tem que aprender. Aí tem um convite para um trabalho, aí ela fala, não, mas esse não é bem o meu foco. Aí tem um convite para outro, não, mas eu não lido bem com isso. Ou seja, vou pegar um exemplo. Você chama a pessoa para uma atividade de fazer uma campanha do quilo, eu não sei muito pedir não e tal, então eu prefiro não, né? Campanha do quilo não, um outro momento. Ou então, fulano, você já está com a gente há tanto tempo, vamos trabalhar conosco na evangelização da criança? Olha, eu não tenho muito tato para lidar com criança e tal, então eu prefiro não, né, tal. Mas num outro momento você me chama. Aí na hora que aparece uma oportunidade, por exemplo, de
Vamos montar um bazar, tem que carregar coisas, colocar no caminhão, levar para lá, trazer para cá e tal. Ah, rapaz, eu tenho um problema de coluna e é difícil para mim, é difícil. Fulano, então vamos fazer uma limpeza lá na casa espírita? Cara, eu tenho alergia a material de limpeza. Então, veja bem, gente, olha a fala do Cristo. Veio o sol, secou-se e queimou-se porque não havia raiz. Mas por que secou-se e queimou-se? Porque a personalidade é rígida. Estamos falando do coração de pedra. Personalidade rígida vai dificultar esse entendimento. Vocês estão entendendo? Mas o Cristo não para por aí. Tem uma parte da semente que caiu entre espinhos. E aí a gente pensa, mas cair entre os espinhos, o que vai acontecer? Entre espinhos. E aí o que ele coloca para nós? Porém, os espinhos cresceram e sufocaram-na. Sufocaram-na. Então, era uma planta tenra que estava ali. Estava começando, os espinhos vieram. O que são os espinhos na nossa vida? Dificuldades. Os espinhos são as dificuldades. E aí, vale nós pensarmos que tipo de dificuldade nós estamos colocando no nosso caminho que nos impede de caminhar. Porque dificuldade, gente, todo mundo tem. Não existe aquela pessoa que está aqui na Terra e é um privilegiado de Deus. Gente, isso não existe. Mas as próprias pessoas vão criando dificuldades. Olha, parando para pensar, no próprio livro dos Espíritos, quando fala para nós do bem e do mal, ele fala assim, como entender as noções de moral? Ele fala, observai aquilo que está de conformidade com a lei de Deus e aquilo que não está de conformidade. Gente, todos nós sabemos disso. Então, muitas vezes, nós criamos as dificuldades. Nós criamos os espinhos. E aí, qual é o coração que você está guardando aí dentro? Beira de estrada? Aquele que você escutou? E os seus parentes, amigos, ou filhos, ou esposo, ou marido, aprenderam, vivenciaram e você está afastado de tudo? Que, não é por aí? Coração de pedra? Aquele que deixou a semente crescer, mas não aproveita nenhuma oportunidade de trabalho? Porque, veja, quando a gente abraça o coração de pedra, olha, é comum nós encostarmos-nos em zonas de repouso. Quem coloca isso para nós é Clarencio, no livro Nosso Lar. Vocês vão lembrar daquela mãe que queria atender os 2 filhos? E ao lembrar desta mãe, Clarencio pergunta para ela, quantos bônus horas a senhora tem para nós atendermos a tua demanda? E ela coloca 304 bônus hora. Gente, e aí o Clarencio faz uma risadinha, porque a gente acha que espírito superior não ri. Aí ele... Porque veja bem, tem 6 anos, olha o que Clarencio fala, tem 6 anos que a senhora foi recolhida das zonas de sofrimento e até hoje só ofereceu 304 horas de trabalho para a colônia? Gente, pensem, é uma média de 50 a 55 horas por ano de trabalho. Eu estou achando meio pouco. Imagina Clarencio do lado de lá. Se eu que sou da terra, estou achando que é meio pouco. Clarencio. Mas todas as atividades que foram apresentadas para ela, e o Clarencio coloca isso, ela viu problema. Ele apresenta 4 atividades para ela, em centros de recuperação, de atendimento a doentes, de convivência com orientadores espirituais, de limpeza dos postos onde ela estava envolvida, e nenhum dos 4 ela se adaptou. E aí olha o que Clarencio coloca. Após a última tentativa, a senhora se recolheu deliberadamente aos campos de repouso, ao coração de pedra. Entretanto, eu gosto de associar esse coração de pedra com o coração de espinhos, porque todas as propostas que foram apresentadas, ela viu dificuldades. E aí, olha a orientação de Clarencio. Olha a orientação de Clarencio. Eu vou escrever
que eu gostaria que ficasse na nossa memória. Primeiro ele fala assim: volte aos campos de repouso e pense no teu pedido. Se recolha aos campos de repouso e pense no teu pedido. Olha a orientação. Clarêncio. Ficou claro? Tá dando para ver? Tá nítido para vocês que estão acompanhando a imagem? Olha bem, quem não coopera não recebe cooperação. Ele fala para essa mãe, por quê? O coração dela estava rígido, coração de pedra. Tudo que foi apresentado, ou seja, o sol apareceu e ela não soube aproveitar. E aí, ou vocês podem encaixar no coração de espinhos. Por quê? Todas essas tarefas, ela começa, mas ela viu dificuldades. Em 6 anos na colônia, 4 tarefas apresentadas e ela não abraçou nenhuma. E depois ela pede para vir ajudar os filhos aqui na terra. E aí ele coloca, volte aos campos de repouso e recolha, pensando na tua reflexão. Pois quem não coopera, não recebe cooperação. Quem não faz, não recebe. Gente, isso é lei da vida. Isso é lei da vida. Isso é para todos. Isso é para tudo. Quem não faz, não recebe. Então, se nós começarmos a colocar empecilho em tudo, nós vamos ter dificuldades. Agora, tem situações que a gente pode desvencilhar do espinho. Desvencilha do espinho. Você sabe fazer esse movimento? Então faz esse movimento. Aparece uma oportunidade para você, que você tem condições de sair. Você tem condições de sair? Sai. Porque tem umas que você tenta, desvia, então você vai ter que se conduzir naquele contexto. Vou pegar um exemplo. Isso é de cada um vai ver o que é melhor para si. Mas quando eu estava na universidade, quando eu era aluno, eu trabalhava também na universidade como monitor de algumas cadeiras. Então, às vezes o professor, uma das professoras com quem eu já trabalhei na universidade, ela chegou, eu estava lá, por exemplo, no 8º período, e eu era monitor do 6º ou do 5º da matéria que aquela professora dava aula, e aí ela falava assim, ô Emerson, amanhã eu vou chegar um pouquinho atrasado, eu tô com um médico, você pode entrar no 5º período e dar para mim o conteúdo tal, para o 5º período? E eu fazia isso. Então, às vezes eu ficava uma aula, dando aula, isso já aconteceu no 5º, aconteceu no 6º, aconteceu no turno da noite, aconteceu no turno da manhã, porque eu era monitor, eu estava por conta daquela cadeira, daquela professora, ok. E nisso eu aproximei de uma determinada garota de 2 períodos atrás, quando a minha turma formou 10º período, essa turma foi na nossa colação. Foram muitos de lá, em função da gente já ter esse contato há muito tempo, não só com essa garota, mas com a turma, a gente tinha uma proximidade bacana ali, e com essa garota que houve uma aproximação. A aproximação, gente, foi a aproximação de diálogo, é a aproximação da minha época. Olha a cor do meu cabelo, que vocês estão entendendo o que eu falo de aproximação. Não é pegação, não. Não tinha acontecido nenhum beijo, uma aproximação. Um contato, se acontecia alguma coisa que não estava legal, eu falava, estou precisando de falar com você, a gente trocava ideia, isso acontecia. Enfim, na colação, as colegas desta garota falaram assim, nossa, vocês dois são muito próximos, vocês dois gostam demais um do outro, vocês têm que namorar. E falavam e tal, a gente resolveu sair para se conhecer,
E aí marcamos ali, depois da colação, marcamos outro dia para a gente comer uma pizza. Fizemos isso. Quando chegamos no restaurante e a gente foi pedir a pizza, escolhemos ali o sabor e ela pediu um suco e eu pedi o mesmo suco. E aí na hora que o garçom se afastou, ela disse assim, você não bebe? Eu falei com ela, não bebo. Não bebo álcool de forma nenhuma. Ela falou assim, Emerson, a gente está falando aqui de relacionamento, e a gente falava de shows, falava do trabalho, né? Porque a gente está falando da psicologia, o que a gente gostaria, eu tinha acabado de formar, ela vinha 1 ano atrás. Então, ela falou assim, engraçado, porque assim, quanto à religião, e fora isso, né, assim, em matéria de valores, eu sempre pensei em escolher alguém para estar comigo que não bebesse. Eu sempre pensei em 2 coisas. Eu pensei assim, quais são as 2 coisas? Eu perguntei para ela. Ela falou assim, primeiro que não bebesse. E eu pensei, opa, tô dentro. Eu falei, e qual é a segunda? Ela falou assim, que não fosse espírita. E eu pensei, tô fora. Por quê? Ela não sabia, nós ainda não tínhamos conversado sobre religião. E a conversa foi fluindo, ela falou das atividades dela na igreja, ela é batista, trabalhava muito na igreja, trabalha com jovens, etc. Na hora que ela perguntou se eu tinha envolvimento com a religião, eu falei que eu era espírita, que eu tinha as mesmas atividades que ela fazia, porém dentro da casa espírita. E aí ela foi perdendo a cor, porque ela tinha acabado de me julgar para fora. Mas veja bem, continuamos conversando, terminamos, comemos a pizza, mas dali desencadeou um namoro. Esse namoro durou 3 semanas. Por quê? Porque depois ela questionou, porque à noite eu dormia no abrigo, eu saía, a gente estava em alguma festa, eu saía 11 horas da festa, não tinha carro, saía para ir para o abrigo. E aí ela falava, a gente podia ficar um pouco mais, a gente podia estender. E aí eu não podia estender, porque eu marquei para chegar no abrigo entre 11h30 e meia-noite. Eu virava à noite no abrigo, atendendo os meninos naquilo que eu precisava, se o menino acordasse, se o menino passasse mal, se eu tivesse que trocar a fralda. Então, eu passava a noite no abrigo. Então vocês imaginem, ela foi colocando empecilho, aí ela pensou em solução, a solução dela foi eu diminuir um pouco as atividades na casa espírita, e ela diminuiria na igreja, e eu pensei em outra solução, a solução que eu pensei foi a gente terminar. E aí ela pegou e falou assim, mas não vão terminar não, a gente está começando agora, ela chorou, eu chorei, e acabou. E aí vocês podem estar pensando assim, Emerson, mas isso é uma rigidez? É verdade? Mas a minha postura estava muito convicta em relação àquilo que eu já abraço. Aí um amigo chegou para mim e falou, Emerson, mas às vezes você poderia convertê-la. Eu falei, meu cara, eu estou com dificuldade de converter a mim. Eu não quero ter a preocupação de converter o outro. Mas se no início da relação já começa, tira isso, larga aquilo, para colar. Eu não estou dizendo que se vocês estão com dificuldades, é para poder sair abrindo mão das relações. Cada um sabe o que é bom para si. É isso que eu estou dizendo. Naquele momento, para mim, não seria bom eu estar numa relação que já estava colocando alguns impedimentos em relação às atividades que eu faço que eu fazia naquela época e que hoje eu ainda faço e faço mais do que o que eu fazia naquela época. Então, eu preferia abrir mão daquele espinho. Não que ela fosse um espinho, mas o projeto era diferente. O projeto era diferente. Poderia ter dado certo? Poderia. Mas eu preferi abrir mão. Por quê? Porque às vezes, não tenho certeza disso, o espinho poderia sufocar a planta que estava crescendo da boa nova. Mas Jesus não parou por aí. E ele falou que a semente cresce também em boa terra. E ele fala que produz. Aí ele fala de 3 terrenos. Um produz 30, outro 60 e outro 100. Mas invertendo, ele fala um a 100, outro a 60 e outro a 30. O que ele está dizendo para nós? Todo mundo tem algo para produzir. Aqueles que caem em boa terra, porque tem, veja, vocês já estão se localizando. Se você representa aquele terreno beira de estrada, que escutou e não acompanha. Se você representa aquela ave que se alimentou da semente da beira de estrada e está até hoje na lida. Se você representa aquele coração de pedra que veio o sol, que vem as oportunidades e seca a semente da boa nova que estava crescendo.
Se você representa o terreno de espinho, que tudo para você é dificuldade. Hoje teve uma visita na sua casa, hoje tem um filme que você não pode perder, hoje tem um jogo que você não pode deixar de assistir, hoje, exatamente no dia da reunião, é o último capítulo de não sei o quê. Então, sempre com o empecilho, são os espinhos, mas existem aqueles corações bons, que produzem 100, 60 e 30. Olha só, produzir 100. Raríssimos são aqueles que estão produzindo 100% de tudo aquilo que assimilaram. Raríssimos. Vamos pegar o exemplo do Chico, do Divaldo, da irmã Dulce, de Madre Teresa, de Nelson Mandela, de Martin Luther King, Raul Teixeira, que estão produzindo, que produziram 100, aproveitaram 100% das oportunidades. Jerônimo, conheceram Jerônimo de Ituiutaba? Que logo lá no finalzinho da adolescência, no início da fase adulta, ele assume uma paralisia e o seu corpo vai para uma cama e ele vive até 50 e poucos anos, conhecendo a doutrina espírita, proliferando o trabalho na cidade de Ituiutaba, sendo carregado pelos confrades, fazendo palestra deitado no leito, produziu 100%. Aproveitou todas as oportunidades de trabalho. E a instituição que ele criou, mesmo na debilidade, está até hoje. E enriquecendo o povo do Triângulo, vários contatos com Chico. Então imagine, são espíritos que aproveitaram tudo que assimilaram da Boa Nova. Mas Jesus já sabia que lá no Brasil, naquele país lá que ainda iria ser descoberto, 60 ia ser a média para passar de ano. Tanto que Jesus falou 100, 60 e 30. Ele já colocou 60, ou seja, gente, 60 é a média. Todos nós damos conta de produzir 60% de possibilidades. Todos nós damos conta. Nós recebemos 100, a gente não produz tudo que a gente escuta, a gente não realiza tudo que a gente escuta, a gente não realiza tudo que a gente lê, a gente não realiza tudo que a gente divulga, mas 60 nós temos condições. É a média. Então, se nós dermos conta da média, olha, a gente já está indo bem, vamos dar conta de 60, mas tem aqueles que nem 60 e está produzindo 30. 30 é bacana, porque é sinal de que está produzindo, mas não passa de ano, não. Não tem ninguém que com 30 pontos passe... Aliás, gente, olha, 30 pontos não entra nem na recuperação. 30 pontos... Mas é legal, é sinal de que a pessoa está apresentando um sinal de melhora. Um sinal. Então, eu volto na colocação que o Clarencio fez para nós. Mas, reforçando essa colocação, numa fala de Aniceto, no livro Os Mensageiros. Aquele que opera e coopera, vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é mérito. Veja, isso não é promessa de amizade de Deus para conosco, de Jesus para conosco. Aquele que opera e coopera vai receber sempre o melhor. Isto não é promessa de amizade, é mérito. Está trabalhando? Vai receber. Traz isso para o final de ano. Que coração nós alimentamos nesse final de ano? Que terreno nós alimentamos neste final de ano? Que terreno nós alimentamos em 2021? Que conflito a gente criou em 2021? Quais conflitos nós trouxemos de 2020 para 2021? O que nós estamos virando para entrar em 2022? Então, vamos aproveitar para refletir que terreno nós temos assimilado aqui dentro. Como que nós estamos recebendo a semente da Boa Nova? Aquele que opera e coopera
vai receber sempre o melhor. Mas quem não coopera, leiam, quem não coopera não recebe cooperação. Ou seja, vamos fazer a nossa parte? A gente vai virar o ano. Você quer fazer uma dieta? Não começa no dia 1º de janeiro, não. Não começa no dia 2, no dia 3. Faz isso, não. Começa a controlar, a fechar sua boquinha. Começa agora em dezembro. Você quer fazer um planejamento? Depois que eu ganhar um planner no Natal, quando eu ganhar o planner, aí eu vou anotar. Você já está na última semana, na última virada do ponteiro. Começa a fazer agora o seu planejamento. Planeja os livros que você gostaria de ler. Planeja que curso você gostaria de estudar. Uma pós que você gostaria de entrar. Qual curso dentro da doutrina. Qual palestrante que você gostaria de acompanhar. Mas não se contente em ficar preso em um. Vá em 3, em 5, em 8. Mas qual é o foco do seu estudo? Planeja agora, início de dezembro. Começa o planejamento em dezembro. Não fala, não, quando virar janeiro, começa a pensar nessas coisas. Nós temos que parar com isso. E se você tem a ideia de começar lá, começa hoje. Porque quando você adia, quando chega a data do adiamento, você vai falar assim, mas logo hoje? Aí você começa a adiar o processo de crescimento, de melhora e de mudança. Façamos isso hoje. O nosso momento é agora. O nosso momento é agora. Então, façamos o melhor que a gente puder nesse momento de reflexão, aonde a Terra pede para a gente auxílio. Pede. Façamos o melhor no nosso meio para que nós tenhamos o melhor para oferecer para aqueles que estão em torno. Façamos o melhor dentro de nós para a gente distribuir o melhor, aproveitando pelo menos 60% das possibilidades, porque é um terreno de terra boa. Nem 30%, porque é insuficiente, e nem 100%, porque ainda não damos conta. E se entrarmos no processo de cobrança, de autocobrança, a gente começa com um movimento de autopunição, de culpabilidade por não chegarmos a 100%. Não nos preocupemos. Façamos o melhor que a gente puder, aonde a gente estiver. Eu vou agradecer vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões para este final de ano. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos, fiquem com Deus.